deu ruim pro Mengão. Brasil foi humilhado pela Argentina, foi esculachado. E aí agora todo mundo se perguntando se o Filipe Luís vai ser chamado ou não. Se for, vai aceitar ou não? Vou trazer alguns detalhes que podem esclarecer melhor esse assunto durante esse vídeo. Tem reviravolta em história aí de volante e meia do Flamengo. Tudo que vinha sendo dito, pelo visto, não era realidade. A gente vai explicar durante o vídeo. Tem a entrevista que o empresário do Jorginho deu nos últimos dias falando que negociaria com outros clubes. Pessoas próximas ao Jorginho dando um detalhamento maior sobre isso aí, o que ele quis dizer na entrevista. Tem também Flamengo indo atrás de armador de meia como prioridade na próxima janela para disputar posição com a Arrascaeta, e tem nome pesadíssimo de clube brasileiro que entra na lista dos alvos do Flamengo ainda para esse ano. Além disso, tem o Flamengo com essa postura aí de vender mais do que comprar. O que isso pode influenciar na próxima janela, como que o Flamengo deve se portar. E, finalmente, apareceu um interessado no zagueiro Pablo. E a gente vai trazer aqui quem é e se o negócio pode andar, o que depende aí para o negócio acontecer. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para trazer todas as notícias do Mengão, começando já antes da gente falar sobre o vexame da seleção brasileira e do risco do Filipe Luís. Vamos lembrar para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, curtir o vídeo e me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E o Brasil foi esculachado. Esculachado. Brasil que, na minha opinião, principalmente na ausência do Messi, se você for pegar peça por peça, os jogadores do ataque do Brasil são mais decisivos. Porém, se a gente for levar em conta o desempenho deles nos clubes, nas seleções, ninguém joga nada. Vinícius Júnior não joga nada na seleção. Muito difícil você ver ele se destacando em algum momento. Rafinha também não. Os próprios jogadores do Flamengo, Wesley, não desempenhou nem perto do que desempenha no Flamengo. Léo Ortiz errando coisa boba que você não vê nunca ele errar no Flamengo. Então, isso tudo deixa escancarado, deixa exposto que falta treinamento, falta tática. E aí, por isso que mais uma vez cai no colo do Dorival. Dorival, que não tem aquele perfil todo pra time de muito medalhão, assim. Claro, ele foi muito bem no Flamengo, ganhou a Libertadores e foi demitido depois. Disse que teve aquela questão de que ele não queria colocar multa caso fosse contratado pela seleção, que o Landim acabou não renovando com ele por isso. Mas fato é que ele foi bem no Flamengo, mas ele não tá demonstrando nenhum poder de reação nessa seleção. E aí vem o perigo. Vem o perigo de um dos possíveis convidados para a seleção ser o Filipe Luís. E aí a gente vai falar ainda nesse vídeo sobre o que é dito. Inclusive tem uma informação de um repórter que era da Globo, dizendo que tem informações aí de bastidores sobre essa questão aí do Filipe Luís na seleção. E a gente vai trazer aqui já pra vocês. Mas o fato é que o Brasil foi mal, foi esculachado, foi humilhado. Não tá com muita chance de ficar fora da Copa, não. Mas esse jogo é um baque e eu acho muito difícil que o Dorival continue como técnico da seleção brasileira. Vamos ver no que vai dar e quais vão ser os próximos passos aí da seleção. Mas vamos falar de Flamengo agora, muito melhor. Já tô de saco cheio de data FIFA. Graças a Deus, no sábado tem Flamengo e Inter, dia 29, às 9 da noite, na Sport TV. Flamengo que treina hoje às 3h30 da tarde, treina na quinta, treina na sexta e joga no sábado, no Maracanã contra o Inter.
Arrascaeta muito provavelmente não fica à disposição ainda. A lesão dele foi constatada, mas é uma lesão leve, só que ainda é muito difícil que ele fique disponível para o jogo de sábado. Quem é bem provável que volte é o Danilo e outros dois que estão com muitas chances de voltar, felizmente, são Gerson e Bruno Henrique. Então, 3 nomes aí de muito peso, de muita diferença no elenco. Gerson, Bruno Henrique e Danilo podendo voltar já para o jogo de sábado, o Arrasca ainda ficando em recuperação. E aí teve a repercussão agora aqui, mudando de assunto, sobre uma notícia que saiu no Globoesporte.com dizendo que o Flamengo pretende, né, vender mais do que comprar nessa janela. Agora, isso é o padrão do Flamengo desde sempre, tirando o ano passado, que o Flamengo contratou um pouco mais, gastou um pouco mais, mas o Flamengo vende bem e o Flamengo teve a venda do Alcaraz agora, vai ter uma venda robusta do Wesley no meio do ano. Então, vender mais do que comprar não quer dizer que o Flamengo não vai contratar. O Flamengo vai ter e muita grana para contratar, só que ele não quer ultrapassar os valores das contratações em relação ao que vender. Então, se ele vende agora o Wesley pelo que está sendo ventilado de 40 milhões de euros, mais os 18 milhões de libras pagos pelo Alcaraz, isso é muita grana. Muita grana. E o Flamengo vai atrás de peças de reposição. Tem a informação, inclusive, de que o alvo principal do Flamengo já para o meio do ano é um meia para disputar com o Arrascaeta a posição, porque o Arrascaeta tá dando sinais claros de que não tá aguentando o tranco. E aí a gente vai falar que tem um nome aí nessa lista que vai gerar bastante controvérsia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O time dele da seleção da Série A, a galera pode ficar meio contrariada, mas é informação de que é um dos nomes na lista do Flamengo para essa contratação como meia, tá? Já já a gente fala sobre isso e tem a informação agora de que o Santos surge como possível destino de Pablo zagueiro. Apareceu finalmente o interessado pelo Pablo que estava encostado no Flamengo. Mas qual é o empecilho para a saída do Pablo? Como a gente já fala o tempo todo. Qual é? Salário. Pablo ganha aí por volta de 600 mil reais por mês. E os clubes que estão de olho nele não estão dispostos a pagar isso tudo, claro. E aí o Santos está primeiro buscando a possibilidade de levá-lo em definitivo. E aí o Pablo, para isso, precisaria aceitar uma diminuição drástica de salário. Ou tentando um empréstimo até o fim do ano, com o Flamengo dividindo o salário pro Pablo, que eu acho, pelo perfil do Pablo, pela forma com que ele tá lidando com essa situação de estar lá encostado no Flamengo recebendo salário, é provável que esse seja o caminho mais viável. De o Pablo ir por empréstimo, o Flamengo arcar com uma parte do salário, como fez com o Botafogo na temporada passada. E ele nem jogou lá no Botafogo, mas o Santos tá querendo apostar, não sou eu que vou dizer que não tá certo. Tá certíssimo. Então, a gente vai ver aí o desenrolar dessa história e qualquer novidade trago aqui pra vocês sobre essa questão do Pablo possivelmente indo pro Santos. E agora tem uma reviravolta aqui na história do De La Cruz, saindo lá da seleção uruguaia. Quando foi dito que ele saiu de lá porque a seleção uruguaia não confia muito no De La Cruz jogando na altitude e que ele saiu por conta disso, que já era programada a saída dele, o corte para essa segunda partida, veio à tona num jornal uruguaio a informação de que ele discutiu com diretores de lá da seleção uruguaia e por isso foi cortado com a direção toda, inclusive o técnico, o Bielsa e tudo mais. E, assim, indo de encontro, assim, fazendo sentido a essa história, vem a questão de que o Bielsa não se dá bem com os jogadores por lá. Inclusive o Canóbio, jogador do Fluminense, ex-Atlético Paranaense, não é mais convocado por conta de uma discussão que ele teve também
com a equipe técnica lá, com a diretoria de futebol da seleção uruguaia. Então, existe até um lado bom pro Flamengo nisso aí. Porque havendo essa discussão, pode ser que o De La Cruz não seja mais convocado. E aí, com esse histórico de jogadores se lesionando tanto nas seleções, pode até ser bom pro Flamengo o De La Cruz não ser mais convocado. Claro que pra ele é muito ruim, Copa do Mundo batendo aí a porta, chegando, ele perdendo espaço na seleção por conta da discussão, não é pra ele, óbvio, uma boa notícia, mas pro Flamengo pode ser, pode ser. Vamos ver do que vai desenrolar essa história toda aí. O Arrascaeta de fato estava machucado, por isso que foi cortado, mas o De La Cruz, a informação é que foi por conta de uma discussão interna dele lá com a diretoria e com o Bielsa. Vamos lá, vamos acompanhar, e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Mudando de assunto mais uma vez, e vamos falar agora da preocupação maior do rubro-negro depois desse jogo de ontem. Felipe Luiz pode ser convidado para a seleção brasileira? Sim ou não? Pode. Não tem informação nenhuma de ninguém, de canal nenhum, portal nenhum dizendo que ele é um dos nomes. Mas, primeiro que tem uma campanha muito grande, principalmente da mídia paulista, e com certeza não é pensando no bem da seleção, é pensando em enfraquecer o Flamengo, a gente sabe muito bem disso. Mas existe isso. E aí faz com que os torcedores todos leiam as notícias e vejam, não, realmente, Felipe Luiz é o melhor nome. O cara tá começando a carreira, tá muito bem no Flamengo, não tem como negar. Mas é igual quando a gente fala de lançar jogador novo pro time principal, já botar o cara na seleção assim, talvez possa até queimar a carreira dele. E existe uma informação do Marco Aurélio Souza, repórter que era da Globo, que agora, se não me engano, tá na RBS, que informa que informações de bastidores de pessoas próximas a Felipe Luiz dizem que se hoje ele recebesse um convite, ele negaria. Ele se entende como um treinador ainda inexperiente, que precisaria de mais bagagem. E, além disso, ele não vê a seleção como um cargo ideal, como um sonho, uma meta. A meta principal do Felipe Luiz é vencer Libertadores e Champions League com clubes. E claro, o Mundial também, mas principalmente Libertadores e Champions League. Então, sendo essas as metas principais, ele muito provavelmente pretende ser durante um tempo relevante treinador de clubes e não de seleção. Pelo menos nesse momento, a informação que vem do Marco Aurélio Souza. Pode ser que a gente, na tarde de hoje, receba uma notícia aí surpreendente, mas acredito que não, tá? Quem eu acho que pode ser um dos mais cotados aí pra assumir a seleção? Tite. Eu acho bom? Não, acho horrível. Pra seleção. Pro Flamengo é ótimo, porque aí tira um foco do Felipe Luiz. Mas acho sim que o Tite pode ser um dos nomes cotados pra assumir agora a seleção. Porque acho que não tem muita chance do Dorival ficar não, tá? Muito difícil. Esse clima que ficou agora, depois do 4-1 contra a Argentina, impossível ele ficar. Agora, pro Brasil, se quisesse fazer um esforço maior e trazer um cara com mais nome, que pudesse dar um jeito... Dois nomes, na verdade. O primeiro, claro, o principal, que eu acho que daria jeito de cara na seleção, o velhinho, o JJ. Não tem dúvida. Ia chegar... Depois daquele jogo lá que a gente viu na disputa de pênalti, o pessoal todo reunido e o Dorival do lado de fora, assim, com o dedinho levantado, querendo falar e ninguém dando bola pra ele. Pensa se fosse o JJ, se já tinha estourado aquela rodinha lá ele... e entrado dando esporro em todo mundo, daquele jeito dele, os cabelos pro alto. E outro cara, que eu acho que também poderia ser muito benéfico para a seleção, mas aí, assim como o Jorge Jesus, é difícil tirar ele do clube e é caro, seria o Abel Ferreira. Então, vamos ver o que vai dar.
Tem essa informação que tranquiliza um pouco a questão do Felipe Luiz, mas a gente tem que acompanhar, porque a gente sabe que a CBF, às vezes, dá uma de maluco, dota um caminhão de dinheiro na mão do treinador. Já teve até a questão do Fernando Diniz dividir os cargos, ser treinador do Fluminense e da seleção, que definitivamente não é bom. Não gostaria se acontecesse isso com o Felipe Luiz, porque ele perde o foco total que ele tem no clube. Então, vamos ver no que vai desenrolar essa história aí e eu trago pra vocês. Tem uma última aqui, que é essa questão do Flamengo indo atrás de meia armador no meio do ano pra disputar a posição com a Arrascaeta. E um dos nomes que tá na lista é o do Garro. Garro, meia do Corinthians, é um dos nomes que o Flamengo cogita começar a estudar, sondar as possibilidades de contratação, porque entende que o Arrascaeta já não aguenta esse tranco todo da temporada. Ele tem tido muitas lesões recorrentes e o Flamengo não tem aquele meia armador reserva do Arrascaeta, e o Garro surge como um dos principais nomes. E aí eu quero ouvir de você, se você concorda, se você acha que ele tem uma boa característica em relação ao Arrascaeta, se ele daria conta em um jogo que o Arrascaeta não pode jogar, se seria mesmo nível, se ele é abaixo. E aí você, torcedor do Corinthians, que às vezes vem pros meus vídeos aqui também, eu sei que vem, comenta se você acha que isso aí pode acontecer, se não, como é que tá o Corinthians em relação ao Garro, estaria disposto a negociar ou não, seria caro, seria barato, o Garro tá bem por aí, pelo que eu vejo nos melhores momentos, ele parece estar bem sim, já esteve melhor, mas está mantendo um nível razoável. Então, vamos ver no que vai dar. Eu acho um bom nome, claro, dependendo dos valores. Ainda não tem divulgação de valores. O Garro, ele hoje, com certeza não é um jogador barato. Ele veio por um valor nem tão alto, se comparado a outras contratações do Flamengo, mas ele valorizou no Corinthians. Então, é bem embrionário o interesse, mas dependendo do que se desenrolar sobre esse assunto, eu trago aqui pra vocês. E por hoje era isso, lembrando mais uma vez pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, compartilhar, comentar o que você acha sobre todos os assuntos e me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Lembrando que tudo que eu disse aqui é grátis e só me ajuda a conseguir desenvolver o canal, a conseguir fazer com que os vídeos cheguem para mais gente e me incentiva a continuar produzindo conteúdo. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.